Breaking News Timeline. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América se manifesta sobre Magnitsky e Moraes. O texto aqui é do Paulo Capelli, a coluna dele no Metrópolis. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América se manifestou sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E, em meio a rumores de que a sanção seria revogada, o órgão enviou, nessa segunda-feira, dia 8 de dezembro, uma carta ao congressista norte-americano Ricky McCormick, afirmando que o ministro foi penalizado por prisões preventivas arbitrárias e ataques à liberdade de expressão. A medida foi tomada em conformidade com a Ordem Executiva 13.818, que complementa e implementa a Lei Global Magnitsky de Responsabilidade por Direitos Humanos e visa os autores de graves violações de direitos humanos em todo o mundo, fecha aspas. Diz o documento endereçado a McCormick em resposta a uma carta do congressista enviada ao Tesouro em outubro. Rick McCormick recebeu a carta do Tesouro dos Estados Unidos sobre as sanções a Alexandre de Moraes e o Capelli termina o texto dizendo, abre aspas, a medida seguiu-se à revogação pelo Departamento de Estado do visto de Moraes e de seus familiares imediatos em 18 de julho de 2025 por sua cumplicidade em auxiliar e instigar a campanha ilegal de censura de Moraes contra cidadãos americanos em território americano, afirmou o Tesouro dos Estados Unidos. Em suas redes sociais, McCormick agradeceu o posicionamento do governo dos Estados Unidos em relação a Moraes e disse, sou grato por ter um poder executivo disposto a dialogar com o nosso gabinete sobre essas questões. E aí, Magnitsky, a perda de vistos, eu não sei se o nosso retorno está congelado, se a gente está ao vivo, está tudo... Tá, beleza. Se eu puder subir ali, eu não sei se a gente está congelando na live ou não? Não, né? Ou é só o nosso retorno aqui? Deixa eu ver. Bem, abre aspas. Tá normal lá. Tá, Magnitsky, perda de vistos. Não, deu uma frisadinha. Então, abre aspas, diz o congressista, como membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, levo muito a sério os ataques à liberdade de expressão e as tentativas de governos estrangeiros de ameaçar e coagir cidadãos americanos, tanto aqui quanto no exterior. Além de sancionar Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, em julho deste ano, o governo de Donald Trump revogou os vistos de outros 7 ministros da corte. Apenas André Mendonça, Cássio Nunes e Luiz Fux foram poupados. Após reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Malásia, em outubro, o Brasil passou a pressionar a Casa Branca para que recue nas sanções impostas a magistrados na Suprema Corte. Esse é o texto do Capelli, ou seja, todo o rumor que estava acontecendo parece que foi por água abaixo. Alguém quer comentar sobre pescaria? Não, eu quero falar. Ó, Silvio Navarro tá me ligando. Meu irmão. Você não quer falar de pescaria, não? Posso falar um negócio? Pode. Sabe o que foi isso? Foi uma tentativa de enfraquecer psicologicamente, desanimar a galera de um modo geral. Não, isso é nego querendo me fazer sair de casa para pescar. Eu gosto tanto de ficar em casa, cara. Mas tudo bem. Ó, eu tenho que ir, vou lá pro médico, a turma tá me expulsando. Então vamos fazer só o Liberdade a Bolsonaro. 2 vezes. E eu quero deixar também aqui o meu abraço. Hoje, poxa, pena que eu tô com esse problema. Bob Storrer fazendo aniversário. Parabéns, Bob. Parabéns, tudo Bob. de bom, tá? Felicidades. Feliz aniversário, Bob. Depois Bob. tem um bolo, depois a galera pode... Bob senta, quero ver. Bob senta aqui e canta parabéns. Graças ao Bob que o Alan pôde parar de ficar mexendo câmeras, Isso, né? E isso, se dedicando. isso, Aí isso. vocês viram como que melhorou, né? Melhorou, né? Melhorou Muito, mais ainda, né? melhorou. Porque Então, ó, liberdade a Bolsonaro no ritmo de Another Brick in the Wall, como o Alan diz, uma homenagem ao Rogério Águas, o Roger Waters, aquele ser abjeto também. E vamos lá, 2 vezes, tá? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Liberdade a Bolsonaro.
Liberdade a Bolsonaro. É isso. Ó, E a galera tá aqui, ó. Rezem. Silvio. Vou ligar Navarro pra na ele, não pude timeline. atender agora, mas vou ligar pra ele. Vamos lá. Rezem aí pra não ser nada demais, tá? Não, vai ser não. É, Fica se Deus tranquilo. quiser. Tom. Beijo, valeu, Você vai estar rapaziada. bem já. Então, Bob, coloca a câmera aqui. hoje no boletim à noite, hein? Ramagem hoje à noite. A gente... Prometo que eu não vou falar de pescaria à noite com Ramagem, mas tem coisas que eu quero mostrar para vocês. Pedro, se puder colocar o meu Twitter, a conta do meu Twitter na tela, há uma thread que eu publiquei ontem explicando esse spoiler que eu dei, né? Eu dei spoiler. Deu spoiler. Eu falei que era spoiler, né? O Pedrão tá colocando ali já na tela. Vai aparecer rapidinho, hein, Pedro? Não, pode descer um pouquinho, pode descer. Deixa eu ver aqui. Pode descer. Eu tô vendo aqui o computador do Pedro. Pode descendo. É uma thread onde eu explico essa questão aí do Banco Master, porque essa thread que eu vou mostrar para vocês, essa daí, ó. Vamos lá, agora vai. Essa thread aqui, ela não é baseada em jornais, tá? Então, eu obtive documentos, contratos, atas, tudo que eu vou falar aqui está documentado. Então, não é opinião, não é Media Watch, não é leitura de imprensa, não é leitura de jornais. Há dados que foram acrescentados por causa de documentos da Polícia Federal que foram divulgados pela imprensa, mas os documentos que eu obtive, eu estou preparando um dossiê sobre isso. Esse dossiê não será feito para a nossa audiência. Eu já falo de antemão que esse documento será entregue para as autoridades americanas e eu quero ler aqui com vocês. Então, o esquema Apollo, FIP, Verkef, Banco Master e como isso ainda pode chegar, ou chega, né, em Ciro Nogueira e Antônio Rueda, etc. Então, documentos internos, atas oficiais, e-mails corporativos revelam uma estrutura milionária de lavagem e ocultação patrimonial operando entre 2016 e 2018 dentro da Apollo Sport Soluções S.A. A empresa movimentou mais de 91 milhões em um único dia. Pode subir aí, Pedro, por favor, que eu vou acompanhar aqui na tela. Eu não tenho como... Obrigado. Em 31 de maio de 2016, a FIP Verkef, ligada ao Banco Master, entrou oficialmente na sociedade da Apollo. As atas que eu obtive, né, que eu tive acesso a essas atas, as atas mostram o fundo integralizou R$1 milhão e assumiu 99% do controle da empresa. Isso está registrado em junta comercial. No mesmo dia de aumento de capital, Hollis Magalhães Silva, que foi preso por tráfico internacional, trocava e-mails diretamente com Hercílio Minchete Garcia, controlando e revisando as atas da operação. Ele não era um figurante, então ele era um ator principal. Ele coordenava todo o núcleo societário da empresa. A engenharia societária é explícita. 1 milhão integralizado pela FIP Verkef, 60 milhões capitalizados através de créditos do Hercílio, né? 29,99 milhões prometidos até 2021, e o resultado ficou FIP Verkef com 99% e Hercílio com 1%. Vai descendo. Uma semana depois da operação, um pagamento do escritório de advocacia José Silva, mas que aparece como sendo feito por Apollo Solutions, o beneficiário, uma empresa de assessoria empresarial. Chique, né? É a típica triangulação de pagamentos feitas para encobrir a origem, que é... Clica ali em Show More, Pedro, por favor. Encobrir a origem e o destino do dinheiro. Então a Apollo não estava sozinha. Outras duas empresas aparecem como satélites desse esquema, que é a Nova Conta Serviços e Participações S.A. e a For All Group, Investimentos e Participações S.A.
Essas duas empresas, com aumento de capital suspeitos, mudanças societárias constantes e os mesmos nomes repetidos nas estruturas. Dessa aí. Então, a nova conta, em 2018, o capital dessa empresa saltou de 5 milhões, com diretoria alterada e operações assinadas por advogados de alto nível. Quem enviou os documentos internos dessa empresa? O mesmo cara, né? O Rawlings, que foi preso por tráfico internacional. O outro indicativo de comando centralizado fica mais ou menos assim. Documentos da For All Group mostram o mesmo padrão. Capitalização artificial, sobreposição societária, administração compartilhada com a nova conta, que é aquela empresa que nós já falamos aqui. Ou seja, eles criaram camadas sucessivas da empresa para dificultar o rastreamento, que é a prática típica de lawyering. Não sei se é lei, né? Layering, perdão. Que é layer, que é camada. Então você cria essa camada de layers, né, em inglês, camada de layers. Você cria essas camadas e aí fica quase impossível você entender qual é a origem do dinheiro e qual é o destino do dinheiro. Ponto 9, tá terminando, tá, gente? Prometo a vocês. O quadro fica ainda mais pesado quando cruzamos tudo isso com as investigações da Polícia Federal. Então, até aqui foi a Timeline quem obteve todos esses documentos. E aí eu cruzei com as informações que a imprensa divulgou da própria Polícia Federal e os documentos que estão públicos da Polícia Federal. E aí o quadro fica, né, muito mais drástico, muito mais sinistro quando você vai cruzando. Por quê? As pessoas desse círculo já apareciam em operações de lavagem de dinheiro, remessas internacionais via jatinho, casos ligados à facção, como o PCC, grupos terroristas, e a triangulação financeira com consultoria e fundos. Ou seja, você tem um ecossistema, que não é algo ocasional, isolado, e a conexão com o Banco Master através FIP, VERCAF, é ainda o ponto mais sensível. Então, esse fundo, ele não apenas investiu, como apareceu lá no início da minha thread. O que ele fez? Ele tomou o controle total da Apollo Sports, logo antes de diversas movimentações suspeitas e dentro de um ambiente já marcado por denúncias criminais que já ocorreram antes de todas essas alterações acontecerem. Então, numa linguagem simples, para o pessoal poder entender, um private equity, né, a FIP, tomou 99% de uma empresa que viria a ser usada por operadores já ligados à lavagem de dinheiro, tráfico internacional e terrorismo e crimes financeiros. Tudo isso documentado em atas oficiais, que eu tive acesso, e-mails internos, planilhas societárias, comprovantes de TED e registros públicos, fora as investigações da Polícia Federal. Desce aí, Pedrão, por favor. Isso não é opinião, deixei bem claro, tá? Isso não é opinião, não é rumor, não é dossiê político, é documentação cruzada com data, assinatura, CNPJ, e-mails, tabela de capital, registro em junta, transferências bancárias, documentos dos quais eu tive acesso, e a impressão digital completa de um esquema de alta complexidade, onde você tem sociedade com fundo ligado a banco privado, operadores já citados pela Polícia Federal em crimes anteriores, aumento artificial de capital da própria empresa, múltiplas holdings com os mesmos sócios, que é o que significa os layers, escritório de advocacia atuando como tesouraria paralela e circulação de dezenas de milhões em 48 horas. Desce ali o final, faltam só acho que 2 tweets ali. O material completo será disponibilizado em relatório investigativo e também encaminhado a órgãos internacionais competentes. Você não precisa ler mais ali. Eu não vou publicar esses relatórios que eu estou fazendo por hora, porque são muito sensíveis, mas eles serão entregues, né? E isso tudo pega o Centrão inteiro. Inteiro. Por isso que eu dei o spoiler a vocês. Eu não estou em contato com o Paulo Figueiredo, eu não estou em contato com o Capelli, eu não sabia dessa matéria que ia sair no Metrópolis, e dei o spoiler para vocês aqui, porque a minha fonte não é o Paulo Figueiredo, nem o Capelli.